há mais uma questão a ser resolvida, a questão do dia 4/11, tá bom? Novamente, a gente vai resolver uma questão do livro do Zil. Essa questão é a questão de número 46 da seção 1.2. Lembrando que essas questões que eu estou resolvendo são questões extras que não estão nas listas de exercícios, mas que irão complementar o que vocês veem em aula e que poderão auxiliá-los na resolução de eventuais questões das listas. Bem, essa questão ela diz o quê, né? Encontre uma função y igual a f de x para a qual a segunda derivada seja igual a 12x menos 2 em cada ponto em seu gráfico. E que essa função do primeiro grau, que é dada, o gráfico dela é uma reta, seja tangente ao gráfico no ponto correspondente a x igual a 1. Notem que ao fazermos o x igual a 1, haja vista que esse ponto, esse x igual a 1, ele vai ser um ponto correspondente vai ter que satisfazer essa equação, ou essa relação. Então, nós temos necessariamente que o y vai ser quanto? Vai ser menos 1 mais 5, que nesse caso vai dar justamente 4, tá certo? Então, nós temos um ponto aqui. Ponto 1, 4. Esse ponto vai ser o ponto de encontro entre o gráfico da solução dessa equação diferencial e o gráfico dessa função, que na realidade vai ser uma reta. Tá? Mas a grande questão é como encontrar uma solução dessa equação diferencial. Bem, quando eu tenho, vamos fazer um parênteses aqui, tá? Parênteses, aspas, ok? Quando eu tenho isso aqui, a derivada de uma função é igual a 2. Qual é a função cuja derivada é 2? Bom, você pode pensar, uma função em que eu derivo vai dar 2 é justamente 2x, né? Mas como você faz para determinar esse 2x? No fundo, você está integrando essa função. Só que a função 2x não é a única função que vai cumprir essa igualdade, né? Por quê? Porque nós sabemos que a derivada de qualquer constante vai dar zero. Então, eu poderia pensar que y vai ser igual a 2x mais uma constante, tá bom? Então, a solução desta equação diferencial vai ser justamente quem? 2x mais c, onde c ela é uma constante arbitrária. Tá? Repetindo essa ideia para essa equação diferencial, nós produzimos o quê? Ora, y duas linhas é igual a 12x menos 2. Lembrando que y duas linhas é a derivada da derivada, né? Então se eu quero achar o y, o que eu faço? Primeiramente, eu integro para achar a derivada. Se eu integrar essa expressão aqui, integrar isso aqui, nós obteremos o quê? Que y' vai ser justamente a integral dx, no caso é x quadrado sobre 2. A integral de uma constante vai ser menos 2x, só que lembrem-se, como isso aqui é uma integral indefinida, isso aqui vai aparecer mais uma constante C1, tá certo? Tá, mas eu quero o y. Ora, se você quer o y, o que você vai fazer? Vai integrar novamente para encontrar o y. Então, integrando em ambos os lados dessa igualdade, nós vamos produzir o quê? Lembrando que aqui vai dar exatamente 6, né? Então, integrando desse lado direito, a gente obtém isso aqui, ó. Integral de 6x quadrado menos 2x mais C1 dx.
Tá, mas e vai dar o que isso, professor? Bom, vamos fazer as continhas aqui. Vai dar 6x ao cubo sobre 3, pois a integral de x quadrado é x ao cubo sobre 3. A integral de x é x quadrado sobre 2. Então, vai ficar menos 2x quadrado sobre 2, mais C1x, porque aqui é a integral de uma constante. E lembrem-se que pelo fato de nós termos aqui uma integral indefinida, eu devo colocar mais uma constante C2. Beleza, então a solução, ou uma solução para a nossa equação diferencial, a dois parâmetros em questão, vai ser qual? Vai ser y igual a esse 6 dividido por 13 eu posso simplificar, então vai ficar 2x ao cubo. Esse 2 e esse 2 eu posso simplificar, então menos x ao quadrado mais C1x mais C2, tá? Então, para cada parzinho de números reais C1 e C2, essa função y, ela é solução para a equação diferencial y duas linhas igual a 12x menos 2. Tá certo? Só que o problema te traz mais informações. Que informações ele traz? Ora, eu sei que essa função aqui, para cada parzinho C1 e C2, ela vai ter um gráfico, tá certo? Vamos só colocar uma ideia aqui do que está ocorrendo. Ela vai ter um gráfico. Para cada C1 e C2 vai ter um gráfico. Eu vou me preocupar exclusivamente com o ponto 1, 4. Digamos que aqui esteja 1. Tá? E aqui esteja o 4. Então, esse aqui é o pontinho. Bom, então, para cada parzinho C1 e C2, eu vou ter um gráfico, que na realidade vai ser uma curva integral, né? Para essa minha equação diferencial. Mas o que eu quero? Eu quero aquela curva integral de modo que essa reta, que é y igual a menos x mais 5, que é uma reta decrescente, haja vista que esse coeficiente angular ele é negativo. Vamos só construir o gráfico dessa reta que passa por este ponto. Vamos ver assim como a gente faz. Assim. Daqui é a reta, digamos. Tá? Então, aqui é y igual a menos x mais 5. Tá bom? Então, esse gráfico ele vai ter que interceptar o gráfico da minha solução, ok? E, além disso, vamos supor que o gráfico tenha esse comportamento aqui, ó. Assim. Além disso, essa reta ela tem que ser tangente ao gráfico da minha função. Ser tangente significa o quê? Significa dizer que a derivada, né, a derivada dessa minha função y, em qual ponto? Em x igual a 1, terá que ser igual a quem? Terá que ser igual à derivada dessa função no ponto x igual a 1. Mas ocorre que a derivada dessa função vai ser quanto? Vai ser justamente menos 1. Então, observem, aqui você tem uma condição, de certa forma, uma condição inicial, que é y' de 1 igual a menos 1. E você já tinha outra condição inicial dada, outro dado inicial, que era qual? Ora, pelo fato da reta cuja função que a representa é menos x mais 5, interceptar o gráfico da tua função, em qual ponto? No ponto 1, 4, então você sabe que y de 1 tem que ser necessariamente 4. Então, de certa forma, você
para resolver este problema, você tem que resolver o quê? Você tem que resolver este problema de valor inicial. Y duas linhas igual a 12x menos 2. Com quais condições? A condição de y de 1 igual a 4 e y' de 1 igual a menos C1. Menos 1. Bem, notem que esse PVI ele possui uma única solução. Por quê? Porque essa função que aqui está, do lado direito, aliás, eu não passei o resultado geral do teorema de existência e unicidade, esqueçam por enquanto, tá? Só falei sobre o caso de uma equação diferencial ordinária da primeira ordem, mas existem teoremas de existência e unicidade de soluções para PVI, ok, no sentido mais geral. A gente verifica que esse PVI vai ter uma única solução, mas não se preocupe com a justificativa ainda. Bom, mas a grande questão é como determinar a solução ou a função que seja a solução da equação e que cumpra essas duas condições, que são essas aqui na realidade. Ora, você já achou uma família de soluções para essa equação diferencial a dois parâmetros, C1 e C2. Agora você tem que substituir essas condições iniciais. Vamos lá, então. Utilizemos a informação de y de 1 ser igual a 4. Então, desta informação, tu tiras o quê? Onde houver o y, tu colocas 4. E onde houver o x, tu colocas 1. Então, vai ficar, já aproveitando essa escrita aqui, vai ficar 2 vezes 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado, mais C1 vezes 1, que dá exatamente C1, mais C2. Agora, aqui eu preciso da informação da derivada da minha solução, ou da família das soluções. Ora, a derivada vai ser quem? Ora, a função é assim. Se eu derivar tudo isso, vai ficar o quê? Nota que aqui é 2. 2x ao cubo. Se eu derivar 2x ao cubo, vai ficar 2 vezes 3x quadrado, ou seja, 6x quadrado. Se eu derivar x quadrado, vai ficar menos 2x aqui. Derivar menos x quadrado vai ficar menos 2x. Derivada disso vai ficar mais C1. E a derivada de uma constante vai dar 0. Utilizando agora essas informações, no lugar da derivada, tu vai substituir o menos 1. E onde houver o x, tu substitui o 1. Então, vai ficar 6 vezes 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, mais C1. Bom, então você tem duas equações de modo a determinar C1 e C2. Dessa segunda equação, tu tiras que C1 vai ser quem? Vai ser menos 1, joga esse cara para o outro lado, então vai ficar menos 1, mais 2, e aqui vai ficar mais 6, então menos 6. O que vai resultar em menos 7 mais 2, então C1 vai ser igual a menos 5. Tendo essa informação, então tu vai em busca do C2, né? Então, vou puxar uma seta aqui. Essas contas podem ser feitas no rascunho, tá, gente? Bom, eu quero isolar o C2, então C2 vai ser igual. Nota que vai ficar exatamente 1, então vai ser C2 igual a 4. Vai para o outro lado, então vai ficar menos 1, menos C1. Só que o C1 é menos 5, então mais 5. Então, 4 mais 5, 9. 9 menos 1 vai dar exatamente 8. Então, achaste o C1 igual a menos 5 e o C2 igual a 8. Consequentemente, a solução para o nosso problema, tu podes dizer que vai ser qual? Logo, y igual. Quem é? Bom, a nossa solução é essa. Então, vai ficar 2x ao cubo menos x ao quadrado. O C1 que nós encontramos é justamente menos 5. Então, onde houver o C1, tu colocas menos 5. Então, menos 5x mais
8. Pronto. Então, essa aqui é a solução do nosso problema. A solução do problema em questão. Certo? Então, essa é uma questão bastante interessante, eu diria, bastante completa, né? Então, aquela função de grau 3, né, que é uma função polinomial de grau 3, ela vai ter um gráfico. Não sei como é o gráfico da minha função, quando C1 for igual a menos 5 e C2 for igual a 8. Entretanto, certamente, o gráfico dessa função vai cruzar por este ponto e terá como derivada neste ponto justamente menos 1. Ou seja, é a inclinação dessa reta y igual a menos x mais 5. Então, nós finalizamos essa questão do dia. Mais uma questão do dia.